Vamos lá. Esse é o projeto Diário de Berlim, que consiste na leitura de um livro e mais informações você encontra aí em vídeos de apresentação do canal. Meu nome é Raquel e nós estamos lendo hoje, vamos começar a ler o que aconteceu em Berlim no dia 1º de maio de 1935. A nevada de hoje estragou completamente a grande demonstração do Dia do Trabalho em Tempelhof. Dosch insistiu em sair para fazer a reportagem do acontecimento, apesar de seu péssimo estado de saúde. Hitler não encontrou nada de especial para dizer, parecendo desanimado. Milhares de trabalhadores que marchavam em direção de Tempelhof para tomar parte na reunião aproveitaram-se da nevada para sair de forma e correr para o bar mais próximo. Esta noite registrou-se um número surpreendente de bêbados pelas ruas, o que é pouco comum em Berlim. Boatos correntes na cidade dizem que os ingleses vão negociar um acordo naval com Hitler, auxiliando-o, assim, a partir mais uma das algemas de Versalhes. Berlim, 21 de maio de 1935. Hoje à tarde, ao falar perante o Reichstag, Hitler pronunciou um grande discurso pró-paz. Que receio venha a impressionar a opinião pública mundial e especialmente a da Grã-Bretanha, mais do que seria de desejar. O homem é verdadeiramente um grande orador. E na atmosfera de um Reichstag escolhido a dedo, com os seus 600 deputados de nariz vermelho, de cabeças raspadas, uniformizados de cinzento e sempre prontos a dizer amém às palavras do amo, que se levantam para aplaudir quase todas as vezes que Hitler faz uma pausa para respirar, suponho que ele é absolutamente convincente a todos os alemães que o escutam. Mas deste ou daquele modo, o fato é que Hitler estava hoje em grande forma e o seu programa, composto de 13 pontos, terá o dom de convencer um grande número de pessoas. Antes de tudo, trata-se de um programa divertido, elaborado, com muita astúcia. Ao expô-lo, Hitler berrou: a Alemanha precisa de paz. A Alemanha deseja a paz. Nenhum de nós pensa em ameaçar a quem quer que seja. E, referindo-se à Áustria, a Alemanha não pretende nem deseja interferir nos negócios internos da Áustria, anexá-la ou incluí-la ou concluir um Anschluss. Em seguida, passou a enumerar o seu programa de 13 pontos. 1. A Alemanha não pode voltar a Genebra, ao seio da Sociedade das Nações, salvo se o tratado e o Covenant forem convenientemente separados. 2. A Alemanha respeitará todas as outras provisões do Tratado de Versalhes, inclusive as que dizem respeito aos dispositivos territoriais. 3. A Alemanha manterá escrupulosamente a letra de todos os tratados voluntariamente assinados. Em particular, sustentará e cumprirá todas as obrigações decorrentes do Tratado de Locarno. No que diz respeito à zona desmilitarizada, o governo alemão considera a sua atitude como uma contribuição para o apaziguamento da Europa. 4. A Alemanha está pronta para cooperar num sistema coletivo destinado a salvaguardar a paz europeia. 5. A imposição unilateral de certas condições não pode promover uma colaboração eficiente. Tornam-se necessárias as negociações conduzidas passo a passo. 6. O governo alemão está pronto, em princípio, a concluir pactos de não agressão com os seus vizinhos e reforçá-los com todas as provisões que visem a isolar os motivos de guerra e a área de guerra. 7. O governo alemão está pronto a reforçar o Tratado de Locarno com a assinatura de um acordo aéreo. 8. A Alemanha está pronta a limitar os armamentos, condicionando essa medida à paridade aérea com as grandes potências ocidentais
e a uma tonelagem igual a 35% da Grã-Bretanha. 9. A Alemanha deseja a condenação das armas e métodos de guerra contrários à Convenção da Cruz Vermelha, realizada em Genebra. Por essas armas, o governo alemão quer significar aquelas de natureza tal que sejam capazes de espalhar a morte e a destruição, não somente entre os exércitos em luta, como também no meio dos não combatentes, mulheres e crianças. O governo alemão acredita que é possível condenar o uso de certas armas como contrário aos princípios do direito internacional, condenando também as nações que ainda as empreguem. Assim, por exemplo, devia-se proibir o emprego das bombas de gases, das incendiárias e explosivas, fora dos limites da zona de combate. Essa limitação podia até estender-se à completa proibição de todos os bombardeios. 10. A Alemanha deseja a abolição de armas pesadas, especialmente a artilharia de grosso calibre e os tanques pesados. 11. A Alemanha aceitará qualquer limitação ao calibre das peças de artilharia, à tonelagem dos navios de guerra e dos submarinos, ou até a completa abolição dos submarinos, desde que essa abolição seja ditada por um acordo. 12. Devia ser adotada alguma medida para impedir o envenenamento da opinião pública entre as nações por parte dos elementos irresponsáveis, oralmente ou por escrito, bem como por meio do teatro e do cinema. 13. A Alemanha está pronta, a qualquer momento, para chegar a um acordo internacional que impeça, de modo eficiente, toda e qualquer tentativa de interferência externa nos negócios de outros estados. Que poderia haver de mais brando e razoável, se tudo o que Hitler falou fosse sincero? Hitler discursou até quase às 10 horas. Tinha uma aparência agradável e confiante. A galeria diplomática estava apinhada, com os embaixadores da França, Grã-Bretanha, Itália, Japão e Polônia sentados na primeira fila. O embaixador Dodge foi colocado na terceira fila, uma pequena picuinha diplomática dos nazistas para com os Estados Unidos, segundo me pareceu. Redigi alguns milhares de palavras. Agora vou para a cama cansado e um pouco chocado com o discurso, que alguns dos correspondentes franceses e ingleses com quem me encontrei esta noite, na taverna, julgam que, afinal de contas, pode realmente aplainar o caminho para muitos anos de paz. Berlim, 3 de junho de 1935. Mudamo-nos, mais uma vez, agora para Tempelhof. Estou enxergando mal. Tempelhof. Pois o nosso apartamento-estúdio na Tauentzienstrasse, situado exatamente sobre o teto do edifício, tornara-se demasiadamente quente. Ficamos com o apartamento do capitão Cole, as-alemão da Grande Guerra, e o primeiro homem, juntamente com 2 amigos, que sobrevoou o Atlântico de leste para oeste. Tanto ele quanto sua esposa, morena e linda, são amigos dos Knicks. O capitão é um dos poucos homens em toda a Alemanha que tem coragem suficiente para não dobrar os joelhos diante de Göring e dos outros nazistas. Em consequência disso, está inteiramente posto de lado, tendo inclusive perdido o seu emprego na Lufthansa. Católico fervoroso e homem de grande caráter, prefere retirar-se para sua pequena propriedade agrícola, situada no sul da Alemanha, a procurar os favores nazistas. É um dos poucos que assim procedem. Simpatizei imensamente com ele. Berlim, 7 de junho de 1935. O telégrafo trouxe-me hoje esta notícia. Stanley Baldwin sucede a MacDonald como primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Poucas lágrimas serão derramadas por MacDonald, que atraiçoou o movimento trabalhista inglês e que nestes últimos 5 anos se transformou num homem perfeitamente fútil e louco. Ribbentrop está em Londres negociando a assinatura de um tratado naval
que dará à Alemanha 35% da tonelagem da Grã-Bretanha. Os nazistas daqui dizem que são favas contadas. Berlim, 18 de junho de 1935. Favas contadas. O Tratado Naval Anglo-Alemão foi assinado hoje em Londres. A Wilhelmstrasse está em festa. A Alemanha conseguiu uma tonelagem submarina igual à da Grã-Bretanha. Igual. O motivo pelo qual os ingleses concordaram com isso é uma dessas coisas que fogem inteiramente à minha compreensão. Foram os submarinos alemães que quase levaram a Inglaterra à derrota na Grande Guerra e que podem levá-la ainda até lá no futuro. A noite de hoje, como tantas outras, foi encerrada na taverna, o restaurante italiano, dirigido por Willy Lehmann. Willy Lehmann, um alemão enorme e gordalhudo que nada tem de italiano, e sua mulher, uma belga fraquinha e tímida. A taverna transformou-se numa verdadeira instituição para os correspondentes ingleses e americanos destacados em Berlim, uma instituição que nos ajuda a reter um pouco de bom senso e nos fornece uma oportunidade para reunir-nos na intimidade, conversar e beber, com o que nenhum correspondente estrangeiro poderia viver, sem o que nenhum correspondente estrangeiro poderia viver muito tempo. Temos uma Stammtisch, uma mesa que está sempre reservada para nós, num dos cantos do salão, e que das 10 da noite até as 3 ou 4 da madrugada está sempre cheia. Em geral, as nossas refeições são presididas por Norman Abbott, fumando seu velho cachimbo a noite inteira, falando e argumentando numa voz fraca, porém aguda, espalhando ensinamentos para todos nós, pois já está em Berlim há vários anos e tem ligações em toda parte, no governo, no parlamento, na igreja, no exército, e possui, além disso, uma grande inteligência. Particularmente, já se queixou a mim de que o Times não publica todas as notícias que envia, que o jornal não deseja ouvir falar muito do lado mau da Alemanha nazista, e que, aparentemente, foi conquistado pelos elementos pró-nazistas que pululam em Londres. Abbott está desanimado e fala em demitir-se. A seu lado senta-se Mrs. Holmes, uma mulher de nariz adunco e de indiscutível inteligência. Engrola as palavras de tal maneira, parecendo engoli-las, que às vezes tenho dificuldade de compreender o que diz. Os outros habituês da Stammtisch são Ed Beatty, da UP, com uma cara arredondada, fisionomia churchilliana, cheia de reserva, sob a qual se esconde um espírito agudo e uma enorme provisão de anedotas e canções espirituosas. Fred Ochsner, também da UP, e sua mulher Dorothy. Ele, um belo tipo, porém hábil correspondente. Ela, loura, bonita, vivaz, dona de uma voz grave, um pouco rouca. Pierre Huss, do INS, polido, debonair, elegante, ambicioso e em termos muito melhores com as autoridades nazistas que qualquer um de nós. Guido Enders, do New York Times, beirando os 60, mas sempre de aparência esportiva, invariavelmente metido num elegante terno esporte, arvorando uma gravata vermelha e flamejante, incomodando-se muito pouco com os nazistas. Um homem que conseguiu a honra de continuar em Berlim na sua qualidade de correspondente norte-americano. Mas depois que os Estados Unidos já haviam entrado na guerra. Al Ross, seu assistente, atarracado, sonolento, de movimentos vagarosos e muito amável. Willie Dowell, do Chicago Daily News, jovem, calmo, extraordinariamente inteligente, sua mulher Mary Deal, quase igual ao marido, dona de uns olhos muito azuis e muito bonitos, ambos apaixonadíssimos. Sigrid Shows, do Chicago Tribune,
A única mulher correspondente entre nós, efervescente, alegre, sempre muito bem informada. York Tolicious, que apesar de não dirigir o escritório do New York Times, é o seu verdadeiro chefe. Complicado, profundo, estudioso, com uma tendência magnífica para aprofundar os fatos até as suas raízes. Muitas vezes está presente também Martha Dodd, filha do embaixador norte-americano, linda, vivaz, uma adversária de respeito em qualquer discussão. 2 outros correspondentes americanos ali aparecem muito raramente. Louis Lochner, da AP, e John Elliott, do New York Herald Tribune. John, um correspondente habilíssimo, bem informado, não fuma e é grandemente apegado a seus livros, como todos nós deveríamos ser. Nova York, né? Está escrito aqui assim, 9 de setembro de 1935. Estou na Terra, onde vim passar um curto período de férias. Nova York parece uma beleza, embora eu tenha encontrado a maioria das pessoas de responsabilidade demasiadamente otimistas sobre os acontecimentos europeus. Nesta terra, segundo percebo, todo mundo possui opiniões e conhecimentos muito positivos. Nova York, 16 de setembro de 1935. Um weekend passado em companhia de Nicholas Roosevelt fora da cidade, em Long Island. Não o via desde que era ministro em Budapeste. Estava demasiadamente preocupado com a ditadura de Franklin Roosevelt. Ditadura ele pôs entre aspas. Foi como a chamou. Para permitir que dessemos muito tempo aos problemas europeus. Pareceu-me profundamente ressentido pelo fato de o New Deal não permitir que plantasse batatas na sua horta, entrando em detalhes sobre o assunto, detalhes aos quais receio não ter prestado a devida atenção. Ficava pensando na Etiópia e nas possibilidades da guerra. Todavia, Nicholas é um homem muito inteligente. Fiz uma visita, demasiadamente rápida, à minha família. Mamãe, apesar da idade e de sua recente enfermidade, pareceu-me bem disposta. Meus chefes insistem na minha volta imediata a Berlim, em consequência da situação da Abissínia. Dost deve seguir para Roma e eu ficarei encarregado de dirigir o Bureau. Berlim, 4 de outubro de 1935. Mussolini iniciou a conquista da Abissínia. Segundo diz um comunicado italiano, as tropas do Duce atravessaram as fronteiras ontem a fim de repelir uma ameaça iminente por parte dos etíopes. A Wilhelmstrasse está contentíssima. Se Mussolini ficar comprometido de tal maneira na África, de modo a ter sua posição enfraquecida na Europa, Hitler poderá apoderar-se da Áustria, protegida até aqui pelo Duce. Se vencer num desafio à França e à Grã-Bretanha, estará em condições de entrar no entendimento com o Führer contra as democracias ocidentais. De qualquer forma, Hitler está ganhando. A Liga das Nações ofereceu um espetáculo lamentável. E o seu fracasso neste momento, depois da debacle no caso da Manchúria, lhe será fatal. Em Genebra, fala-se de sanções. É a última esperança. Berlim, 30 de dezembro de 1935. Dodge convocou-me hoje para uma entrevista com o subsecretário de Estado, William Phillips, de visita a Berlim. Perguntamos-lhe qual seria a atitude de Washington na hipótese de que os nazistas começassem a nos expulsar. Deu-nos uma resposta honesta. Nenhuma. Nosso ponto de vista era de que, se a Wilhelmstrasse soubesse que, de cada vez que fosse expulso um correspondente americano, um jornalista alemão nos Estados Unidos teria a mesma sorte, talvez os nazistas pensassem 2 vezes antes de agir contra nós. Mas o subsecretário declarou que o Departamento de Estado não dispunha de nenhuma lei para agir em tal emergência. Um magnífico exemplo de uma das nossas fraquezas democráticas. E aqui, pessoal, nós acabamos a leitura
dos registros feitos por William Schiller no ano de 1935. A partir do próximo vídeo, estaremos em 1936, há 3 anos do início da Segunda Guerra. Nós ainda estamos na página 43, de 521 páginas, então vem muita coisa por aí nos próximos anos, como você deve imaginar. Não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar e de compartilhar com amigos, se assim quiser. Um abraço.